em seu 25º aniversário, comemorando seu jubileu de prata, Barueri, pelo seu legislativo, realiza a presente sessão solene e convida, fazendo-se acompanhar para compor a mesa, os senhores, o prefeito de Barueri, senhor Guilherme de Guglielmo. Senhor Coronel Luiz Cavalcante de Albuquerque, representante do senhor General Comandante do 2º Exército. Senhor Coronel Jair Lontra Sampaio. Senhor Coronel Fernando Oscar Weber, comandante. Coronel, eu acho que o senhor está bolado aqui, né? Oscar Weber. Não sei se eu errei. Será que eu errei? Senhor Juiz de Direito Celso Luiz Limonge. O senhor secretário da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Getúlio Lima Júnior. O senhor doutor Aquiles Miranda, representando o senhor governador. Demais autoridades, senhor João Villa-Lobo Quero, vice-prefeito deste município. Senhor Tarcísio Antônio Ferraz da Rocha Paz, promotor público. Está sendo representado, Sua Excelência, senhor juiz de direito da comarca, impossibilitado de comparecer nessa solenidade. Senhor Tenente Coronel Guilherme José da Rocha, comandante do 2º Grupo de Canhões 90 mm antiaéreo. Tenente Coronel Benedito Dalton Ferraz Prates, diretor do Departamento Regional de Motomecanização. Senhor Tenente Coronel Luiz Cavalcante de Albuquerque. Então, é justamente. Tinha omitido o comando, né? Tá certo, obrigado. Tenente Coronel Leomil Portela Ferreira Alves, subcomandante do GECAM, Grupo Bandeirante. Tenente Coronel Paulo Metrópolo Dias, comandante do 4º Batalhão de Infantaria Blindada. Major João Batista Temereles, diretor do Parque Regional de Armamento. Major Paulo Soares Cunha, comandante do 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. Tenente Coronel Laurindo Ferreira, chefe do Departamento do Arsenal de Guerra de São Paulo, Departamento Administrativo.
Major Luiz Carlos Santos Coso, diretor do Departamento Regional de Armamentos e Munições. As pessoas que foram chamadas fazem parte direta de nossas autoridades, comandos militares e autoridades na ativa. Convido as autoridades circunvizinhas, visitantes, Dr. Vivaldo Simões, prefeito representando, prefeito em exercício de Osasco. Tenha bondade, senhor prefeito. Coronel Bruno Comenho. Bruno Comenho. Senhor Romeu Manfrinato, de Itapevi, prefeito. O senhor comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Barueri, capitão Benoni Bezerra Pinheiro. O senhor prefeito Allan Kardec de Jandira. Senhor José Areva, vereador Osasco. Tenho o prazer também de convidar o senhor Nestor de Camargo, primeiro prefeito de Barueri, para ocupar o lugar reservado às autoridades civis. Olha, aí, chegou agora. Marca o nome por escrito, traz uma papeleta por escrito o nome dele na mesa. Ok? Prefeito de Pirapora? José Bueno Silveira, seu prefeito de Pirapora, pode chegar. Não é possível assim. Tenho a honra também de convidar o senhor Arnaldo Rodrigues Bittencourt, prefeito dessa cidade, na última legislatura, para ocupar o lugar do senhor vereador. Tenho a honra de convidar o senhor Guaçu Piteri, deputado estadual da zona nossa aqui, de Osasco, que ocupa o lugar das autoridades, junto com os demais prefeitos. Agora sinto muito, não chama ninguém. Não dá mais. Senhores vereadores presentes, senhor Francisco da Silva César Neto, senhor Akira Hashimoto, impossibilitado de comparecer momentaneamente, se der tempo ele chegará justificando sua presença. Seu Antônio Carlos dos Santos, senhor Benita Verbal Farbo, senhor Isaías Pereira Soto, senhor João Rodrigues Simões, deve chegar também logo em... senhor Massari Fujita, senhor Moto Fujita, senhor Paulo Pereira Campos e senhor Pedro Arcanjo da Mata. Por favor, vereador, o senhor tinha uma conta. O nome de quem? Onde é que está aí? Confirma, por gentileza. Vamos lá. Com todos os senhores vereadores presentes, autoridades acomodadas e formadas à mesa, essa presidência solicita a todos em pé a ouvirem o hino nacional.
Dando início direto aos trabalhos, essa presidência tem o prazer de ler o decreto legislativo número 473, presta uma homenagem justa ao saudoso Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Decreto legislativo número 4/73. A mesa da Câmara Municipal de Barueri do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento interno e na forma do inciso 13º do artigo 25º do Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de dezembro de 1969, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Passa a denominar-se Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, a Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barueri. Artigo 2º. O presidente da Câmara, em sessão solene por ele marcada, instalará uma placa de bronze no recinto da sala contendo os seguintes: Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Artigo 3º. Os vereadores, em seus requerimentos, mencionarão sempre o nome da sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Quarto, as despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão por conta de verba constante no orçamento vigente. Artigo 5º. Esse decreto entrará em vigor na publicação. Artigo 6º. Revoga as disposições contrário. Sala das Sessões, 13 de setembro de 73. José Maria Baleiro, Massari Fugido, primeiro secretário. Autor do projeto em pauta, o senhor Benedito Aderbal Farbo, cujo vereador autor convido para que convide a pessoas homenageadas, sua esposa, Dona Alice Leite Ribeiro de Lima, para que venha até a nossa mesa de serrar a placa que se encontra localizada logo atrás. Entre os presentes, aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o saudoso Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, revêem neste momento em sua mente a figura esbelta, simples e dominante, que, passando pelo largo de Barueri, a todos os seus amigos convidava para um bate-papo informal na Chácara Reginalice, conversas essas que marcavam o início das grandes decisões políticas daquela época em nossa tão singela cidade. O grande Dr. Diógenes é o símbolo do grande homem público baruerense, que ficará eternamente na história de nossa emancipação política administrativa. Quando em 1948 chegavam a Barueri as notícias de nossa emancipação, elevando Barueri à categoria de município, muitos chapéus foram atirados ao ar nesse dia, com grandes movimentos patrióticos dos munícipes, todos irmanados na figura de Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, o José Bonifácio do nosso município. E o povo vibrava, porque era grande o seu contentamento em saber que Barueri teria sua vida própria para o bem de todos os seus munícipes. Este momento saudoso nunca será esquecido por todos nós, filhos de Barueri, porque esta placa simboliza a eterna gratidão de nosso povo para aquele que foi um dos maiores baluartes da nossa vida pública municipal. Convido o senhor Benedito Aderbal Farbo, autor do projeto, a ocupar a tribuna para suas palavras. Senhor vereador. Pode perguntar. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, autoridades civis, militares, eclesiásticas, meu povo. Em agosto do ano passado,
quando eu tive a oportunidade de adentrar esta casa com um projeto de minha autoria, denominando essa sala, Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, eu devo aqui agradecer aos meus nobres pares por terem acolhido esse projeto e transformado em lei. E hoje, 25 anos de nossa emancipação, numa justa homenagem, nesta sessão solene, entregamos essa sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, para falar deste homem, todos sabem, foi aquele batalhador que procurou, por todos os meios, trazer a nossa emancipação. Naqueles idos de 1948, Diógenes Ribeiro de Lima tinha também ali seus seguidores. Inclusive, foi-se formada uma comissão, ou melhor, duas comissões, uma comissão na sede, que era Barueri, e uma outra no distrito de Carapicuíba. A comissão na sede era composta por Benedito Feres, que era o presidente, Francisco Moran, Nestor de Camargo, Fioravante Barleta, Joaquim Feres Filho, o Agis Salles Nemer, capitão Joaquim Simões, Bento de Moura, aquela época tenente, hoje nosso capitão reformado, Bento de Moura, Aristides da Costa e Silva. Em Carapicuíba tínhamos a Arthur Veloso de Almeida, Benedito de Lima Tucunduva, Mário Pestana, Rachid Antônio, Miguel Antônio, Samuel de Almeida, Salim Gebara, João Soares, Carlos Capriotti e Prestina Faria. Esses abnegados que trabalharam procurando fazer aquele plebiscito que, na época, Barueri quase que não poderia ser emancipado, porque a nossa renda não atingia o coeficiente desejado. Mas esses homens souberam e, de uma maneira gloriosa, trouxeram as divisas que precisavam para que Barueri pudesse atingir aquele coeficiente que, na época, era 120 mil cruzeiros, que é a renda que deveria de ter para poder tornar-se município. Esses homens, guiados por Diógenes Ribeiro de Lima, conseguiram emancipar o nosso município. E hoje, no nosso jubileu de prata, agradeço mais uma vez aos nobres pares por terem aprovado a minha propositura, dando a esta casa uma justa homenagem a Diógenes Ribeiro de Lima, ou seja, a nossa sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Obrigado, nobres pares. A tribuna à disposição do senhor Atimar Ribeiro de Lima, filho do homenageado, para as suas considerações. Senhor presidente, senhor prefeito, senhor secretário da Saúde, senhores comandantes das várias unidades que tanto têm contribuído para o progresso desta região, senhor representante do governador do Estado, autoridades civis, militares, meu caro Didi, senhores vereadores, é emocionado. E é fácil de entender a emoção. Emocionado por mim, pelos meus familiares. Emocionado quando assisti a minha progenitora descerrar a placa Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima. Eu acredito que ele não gostaria do doutor, porque ele viveu aqui em Barueri, na praça e no sítio Reginalice, numa amizade tão dileta e perfeita, em consonância com o estilo de vida do caboclo daquele tempo, do homem de Barueri. Eu passei a minha mocidade aqui. Não era o Barueri de hoje, vibrante, crescente, avançando com o progresso do país a passos largos. Era um Barueri menor, onde nós andávamos a cavalo, onde nós passávamos os nossos fins de semana, respirando o ar puro que falta à cidade de São Paulo, que hoje também envolve este município de Barueri.
a luta pela criação do município, a luta pela criação da comarca, a luta para arranjar cada obrinha, cada coisa que fosse para esse município que estava no coração do Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, sempre foi da mais dedicada. Ele não tinha inimigos aqui. Os seus adversários políticos frequentavam diariamente a nossa casa, a nossa chácara. Eles estavam presentes em São Paulo, presentes no sítio Reginalice, porque o interesse comum, que era o crescimento de Barueri, sempre foi a meta de meu pai. Eu tenho que agradecer a homenagem. Emocionado mesmo, eu agradeço especialmente em nome da minha mãe. Não sei como ela se conteve. É que está acostumada nos embates. Talvez esse tenha sido depois de 1954, época do seu falecimento, a maior provação pela qual passou. Mas uma provação diferente. Provação de alegria, provação de satisfação, provação de contentamento, provação de saber que ainda existe um pouco de reconhecimento por qualquer trabalho anônimo que seja, que se preste à coletividade. Essa é a meta dos homens que estão nesta mesa. Esta é a meta dos homens que estão aqui sentados e representam o município de Barueri. Esta é a meta desse povo que está aqui e que representa a laboriosa classe de São Paulo, do Estado e da nossa capital. Esse agradecimento é um agradecimento verdadeiramente espontâneo e sincero. Não pretendia eu falar. Pensei que a dona Alice mesmo viesse aqui dizer umas poucas palavrinhas. Mas falo com toda a liberdade, num discurso que vem do meu coração, num discurso que é fácil de fazer, porque a homenagem é muito grande e o reconhecimento é bem maior. E eu, parodiando o Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, eu diria: o grande Deus da oratória disse uma grande verdade: nem o gênio, nem a glória, junto a Deus, dão a vitória, mas a bondade. E este que está lhes falando, com a mais sincera emoção, termina lhes entregando metade do coração. Após as palavras do senhor Atemar Ribeiro de Lima, dando continuidade aos nossos trabalhos, teria o prazer de ler o decreto legislativo número 1/73, que concedeu o título de cidadão baruirense ao senhor Coronel Fernando Oscar Weber. Decreto legislativo número 1/73. A mesa da Câmara Municipal de Barueri do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento interno e na forma do inciso 13º do artigo 25º do Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de dezembro de 1969, faz saber que a Câmara Municipal aprovou. Ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao Coronel de Artilharia do Exército Brasileiro, Fernando Oscar Weber, comandante atual do 2º GECAM, hoje, uma pequena modificação aqui, mas na época era 2º GECAM 40, automático antiaéreo, Grupo Bandeirante da Guarnição Militar de Quitaúna e Barueri, palco relevante pelos relevantes serviços prestados ao povo do município de Barueri, o título de honorário de cidadão benemérito. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na publicação. Câmara Municipal, 3 de maio de 73. José Maria Balheiro, primeiro secretário, Sr. Massari Fugido. Autor: como autor desse projeto, nós temos o vereador Antônio Carlos dos Santos, que convido para que faça a entrega do pergaminho ao senhor coronel. Me permite, senhor vereador, abrindo a presença do senhor coronel, tenha bondade.
Solicitava ao vereador autor do projeto ocupar a tribuna para suas considerações. Senhor presidente, meus nobres colegas, autoridades civis, militares e eclesiásticas, o homem homenageado de hoje, Sua Excelência, o Coronel Fernando Oscar Weibert, sobre quem passarei agora a discorrer. Coronel Fernando Oscar Weibert é natural da Guanabara, nascido a 17 de junho de 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Após concluir o ginásio no Rio, foi matriculado no último ano da Escola Preparatória de Cadetes, a 4 de abril de 1942, data que marca o início de sua carreira militar. Foi matriculado diretamente na antiga Escola Militar do Realengo e, por ter obtido médias superiores na Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre, concluindo seus estudos de nível universitário na Academia Militar de Agulhas Negras, integrando a sua primeira turma de aspirantes, ali formada em 11 de agosto de 1945. Tirou vários cursos de especialização, tanto no Brasil como no estrangeiro. Entre eles podemos citar curso de fotoinformação de artilharia de costa, radar e diretor de tiro nos Estados Unidos e de administração de pessoal também nos Estados Unidos. Diplomou-se em todos os cursos de nível superior existentes no Exército e nas Forças Armadas, tais como Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e o curso de Comandante do Estado-Maior das Forças Armadas da Escola Superior de Guerra. Tenente Coronel em 25 de agosto de 1965. E por merecimento, a Coronel também por merecimento. A 25 de abril de 71, servido em várias unidades do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e vários anos no comando do Estado-Maior do Exército na Guanabara. Comanda há 2 anos o tradicional segundo Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Bandeirante, a única unidade de artilharia do 2º Exército que participou da gloriosa Força Expedicionária, a FEB. Acumulativamente com o comando da guarnição de Quitaúna e Barueri, a maior guarnição militar do 2º Exército. Possui as seguintes condecorações: Ordem do Mérito Militar, Grau de Oficial, Medalha Militar, Passador de Ouro, Medalha do Pacificador e da Inconfidência. Afora suas qualificações de militar dos mais altos méritos, como cidadão neste município, fez-se credor de nossa homenagem pela atenção que vem dando à população civil de Barueri. Assim é que, no comando do Grupo Bandeirante, promoveu 2 colônias de férias, sendo que no corrente ano contou com a frequência de 1.500 crianças do nosso município, proporcionando-lhes ensinamentos e recreação, provendo inclusive a alimentação dessas crianças durante o período. Franqueou aos colégios do município de Barueri o uso das quadras de esporte do Grupo Bandeirantes. Vem cedendo as instalações do auditório do cinema daquele quartel para as solenidades de formaturas de colégios locais, promovendo um melhor entrosamento entre as Forças Armadas e a população civil. Promoveu nas oportunidades de comemorações cívicas, entregando nelas dos elementos civis representativos da nossa sociedade. Deu ênfase ao entrelaçamento da população civil no Círculo Militar de Quitaúna e Barueri, elevando o número de sócios civis de 40 para um total de 700, também de integração
integração da população civil com as Forças Armadas. Estabeleceu norma de empréstimo gratuito das dependências do mesmo círculo militar, para uso de entidades civis, desde que para fins beneficentes. Em trabalho conjunto com a administração do município, cooperou com melhoramentos urbanos, com obtenção de abertura e acesso à rodovia Castelo Branco através do Jardim Belval. Lutando pela construção de pontes necessários a tal ligação já inauguradas, recapeamento de trecho da estrada de ligação com o quartel, urbanização das vilas destinadas a moradias de oficiais e sargentos, dando melhor aspecto à nossa cidade. Não bastassem tais méritos, mostrou-se pronto a cooperar com a nossa população, franqueando o uso da biblioteca do Grupo Bandeirante pelos alunos. No auxílio à educação e cultura, o Coronel Weibert é defensor convicto do binômio segurança e desenvolvimento, que hoje promove o engrandecimento do Brasil, atento simultaneamente às coisas da segurança nacional, sem ser descuidado o incentivo que tal segurança representa no desenvolvimento social e econômico do país. A veracidade dos fatos acima relatados são de conhecimento público neste município. Como pública é a consideração que o nosso homenageado vem tributando ao município e ao povo de Barueri. Por tudo isto, senhor Coronel Weibert, em nome de nosso município, o nosso muito obrigado e o nosso Deus lhe pague. A tribuna à disposição de nosso concidadão, Coronel Fernando Oscar Weibert. Senhor Dr. Aquiles Miranda, representante do excelentíssimo senhor governador Laudo Natel. Senhor Tenente Coronel Luiz Cavalcante de Albuquerque, representante do excelentíssimo senhor general comandante do 2º Exército. Excelentíssimo senhor Guilherme Guglielmo, digníssimo prefeito de Barueri. Excelentíssimo senhor José Maria Balieiro, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Excelentíssimo senhor Dr. Celso Luiz Limonge, meritíssimo juiz de direito da comarca. Senhor Coronel Técnico Jair Lontra Sampaio, diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo. Senhores comandantes e diretores de organizações militares, senhores deputados, prefeitos municipais e vereadores, autoridades civis, militares e eclesiásticas, minhas senhoras, meus senhores. É um privilégio e uma honra receber o título honorário de cidadão benemérito do município de Barueri, na data em que se comemora o jubileu de prata de sua emancipação política administrativa. Barueri, cujas terras históricas foram povoadas em 1610 pelos jesuítas José de Anchieta e João de Almeida e serviram aos bandeirantes na sua expansão para o oeste, são hoje procuradas para a instalação de grandes indústrias com aproveitamento da mão de obra de sua gente trabalhadora e ordeira, que cada dia orgulha-se mais deste município, que é um dos mais progressistas da região oeste de Grande São Paulo. Esta homenagem que o povo de Barueri presta através dos vereadores que labutam nesta Casa de Leis a um coronel no exercício do comando de uma unidade operacional de artilharia, sediada em Barueri, e no comando da guarnição de Quitaúna e Barueri, é mais uma prova expressiva de simpatia e reconhecimento do povo de Barueri ao Exército do que aos nossos modestos méritos pessoais. Acreditamos que Barueri e o Grupo Bandeirante, o qual temos a honra de comandar, já de há muito fazem de suas relações de amizade matéria-prima para numerosas realizações, como foi ressaltada na justificativa apresentada neste plenário para a concessão do presente título. Entretanto, não é só em Barueri que o Exército se faz sentir. A sua presença em todo o território, além de adestrar o soldado para a defesa da pátria, resguardar a sua soberania,
as suas instituições e a ordem interna, combatendo cada dia mais a subversão e a corrupção, coopera em esforço paralelo para o desenvolvimento do Brasil no campo social, econômico e cultural. O quartel representa, nas comunidades do interior, não apenas um fator de segurança que encoraja e apoia as iniciativas visando ao desenvolvimento, como também um centro de irradiação de progresso social. Em muitas localidades brasileiras, é através do quartel que o Estado assegura a presença do médico e do dentista, a difusão dos esportes, o socorro nos casos de calamidade, o estímulo ao comércio e aos processos educacionais, assim como o entrelaçamento da família militar com a família civil, facilitado, no nosso caso, pela existência do Círculo Militar de Quitaúna e Barueri. Em determinadas áreas do território, como na Amazônia e no Nordeste, é ainda mais relevante a colaboração prestada pelo Exército ao desenvolvimento social e econômico, através de seus numerosos batalhões de engenharia que rasgam estradas, integrando áreas inertes, embora ricas, para vivificá-las e explorá-las, desenvolvendo-se através dela o povoamento, o intercâmbio social e econômico, as atividades produtivas, o comércio e o mercado nacional. Não podemos nos esquecer de nossas sentinelas avançadas ao longo de nossa fronteira terrestre, nossas unidades de fronteira em áreas mais longínquas do território nacional, que progressivamente estão sendo transformadas em colônias militares. O próprio sistema do serviço militar, que traz indistintamente para o quartel o conscrito de todas as classes sociais, nivelando uns com os outros sobre o mesmo regime de vida, de disciplina e de instrução, constitui um processo catalítico de educação e de aprimoramento social. Dentro dele, o cidadão de origem mais modesta, às vezes marginalizado da comunidade, sociabiliza-se sobre a própria influência da vida em comum, adquirindo hábitos e conhecimentos aos quais normalmente não teria acesso. O quartel o prepara física e moralmente através da instrução. O médico o examina e o assiste periodicamente. O Exército, por ocasião das manobras militares e em outras oportunidades, realiza operações de assistência cívico-social em ligação com as autoridades municipais, destacando equipes que propiciam assistência médica e odontológica, reparação de habitações, campanha de abrografia, distribuição de alimentos. Queremos destacar as nossas colônias de férias, tão faladas e conhecidas dos senhores, realizadas em cumprimento às diretrizes para a ação comunitária no 2º Exército, em que, ano para ano, novos quartéis vão proporcionando agradáveis e saudáveis momentos para as crianças da região, ao lado do desenvolvimento de sadio espírito cívico. Finalmente, queremos destacar que muito poderíamos falar do papel do nosso Exército. Deixamos por último o aspecto cultural, em que o quartel é basicamente uma escola e um centro social para o cidadão. Nele, a cultura tem sentido mais dinâmico pela participação ativa com que o oficial constantemente atualizado, com contato com os grandes centros, pode transmitir aos seus soldados. Esse papel é mais relevante pela grande extensão territorial do país, pela diversidade das raças e das correntes migratórias que o compõem e pelos contrastes dos panoramas socioeconômicos. A cultura constitui um processo e uma força que permite amalgamá-los e harmonizá-los, concorrendo para unificar e fortalecer a consciência e o pensamento da nacionalidade. Nesse sentido, é insubstituível, além de relevante e benemérita, a missão do Exército como poder catalítico de caráter eminentemente nacional, sobretudo pelos padrões culturais uniformes dos quartéis, distribuídos por todas as áreas do território. Cabe-me, neste momento, o meu agradecimento pessoal pela honra que me foi concedida de ter sido aquinhoado com o título de cidadão benemérito e pedir desculpas por esta síntese do papel desempenhado pelo Exército, apresentado propositadamente para que seja melhor conhecido, para que seja melhor compreendido e cada vez mais estimado. Aristóteles, há mais de 2000 anos, dizia que ninguém pode amar o desconhecido, e nós pretendemos ser amados cada vez mais pelo povo, porque não há nenhum outro país, forças armadas, tão povo quanto no Brasil. Muito obrigado.
Dando continuidade a nossos trabalhos, terei prazer de ler o decreto legislativo número 2 do ano de 72, que concede o título de cidadão ao senhor governador Laudo Natel. Sua Excelência deixou esse título para escolher uma ocasião digna a essa cidade e muito nos honrou escolhendo esta data. Conta-se uma passagem interessante discutida a todos os presentes. Por um regulamento interno desta Casa, disposição expressa dos senhores vereadores, nenhum título concedido por Barueri pelo Legislativo é entregue fora de suas divisas. Decreto Legislativo número 272. A mesa da Câmara Municipal de Barueri do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento interno e na forma do inciso 3º do artigo 25º, Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de dezembro de 69, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Por seus atos de amparo e apoio ao município de Barueri, fica conferido ao senhor Laudo Natel o título de cidadão benemérito do município de Barueri. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias do Legislativo Municipal. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Barueri, 10 de agosto de 72. José Maria Balheiro, presidente. Senhor primeiro secretário, Benito de Oliveira Pluto. Autor dos projetos. Em uma comunhão de pensamentos, o senhor Disseu Clemente, o senhor Moto Fugido, o senhor João Villa-Lobos Quero, Lopes Bilafon, só. Convidava o senhor vereador Bacharel Francisco da Silva César Neto, a honra de entregar ao representante do senhor governador, o senhor Aquiles de Miranda, que se encontra na mesa, o título ortogado. A tribuna à disposição do vereador Francisco da Silva César Neto para suas considerações. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores ouvintes, todo ser humano está sujeito na vida a momentos difíceis. Surgem tormentas e tempestades que, à primeira vista, parecem intransponíveis. Mas o homem, relutante e ambicioso que é pela própria natureza, chega a arriscar a sua própria vida para ir em busca e conquista do seu ideal. E é inegável que os melhores frutos, os mais duradouros, são aqueles conseguidos pelo próprio trabalho, pelo próprio esforço, pela própria luta. Lutar é reunir todas as energias e sustentar o barco da vida na sua adversidade e partindo daí para trabalhos úteis e produtivos, pois a cada rosa conquistada sempre precede um canteiro de espinho. O nosso homenageado de hoje, Sua Excelência, o governador do Estado de São Paulo, senhor Laudo Natel, é o exemplo típico da perseverança, da honestidade, do trabalho construtivo e do valor do caráter que arredam e sobrepõem as vicissitudes da vida. Laudo Natel, filho de família humilde, nasceu aos 14 dias do mês de setembro de 1920, na cidade de São Manuel. Na sua infância, com poucos anos de idade,
já ajudava o seu pai na árdua tarefa de cultivar as terras, de irrigar e proteger as plantações, trabalhando de sol ao sol. Quando chegou o momento de ir à escola para aprender as primeiras letras, observou que a mais próxima da fazenda distava a 6 quilômetros, mas não desanimou. Seguia da fazenda à escola todos os dias, com alegria e satisfação, percorrendo a estrada poeirenta, longa, com qualquer tempo, chuva, sol ou frio. E lá no interior, onde só se ouve o gorjeio das aves, ele aprendeu a linguagem simples dos caboclos, dos homens sinceros do campo. Aprendeu também a distinguir o trinar dos passarinhos que saíam das árvores ao amanhecer para voltar a elas quando a noite caía. E nesse ambiente, o homem sente certa harmonia com a natureza e não se aborrece quando as chuvas caem, quando os ventos sopram ou quando o sol inclemente castiga os animais e as plantações. Assim foi a infância de Laudo. Aos 16 anos de idade, sozinho, empreendeu uma viagem à capital de São Paulo com a finalidade de arranjar emprego e, ao mesmo tempo, conhecer o drama da cidade grande. Em lá chegando, imediatamente escreveu a um seu amigo, dizendo-lhe que viera conquistar o mundo, referindo-se à capital paulista. Numa outra carta dizia: cheguei, vi, quase venci. Na verdade, venceu sim, pois conseguiu empregar-se no Banco Noroeste do estado de São Paulo para desempenhar a humilde função de office boy na agência bancária da cidade de Pirajuí. Nessa cidade, veio a conhecer a moça Maria Zilda, com quem se casara 3 anos depois. Trabalhando de dia e estudando à noite, conseguiu formar-se em contabilidade e economia. Aliás, a princípio pretendia ser advogado, mas descobrir a sua verdadeira vocação, ser bancário, e nessa qualidade fazer do trabalho a sua escalada natural na procura do êxito profissional. Entretanto, suas realizações profissionais completas somente se dariam com a criação do Banco Brasileiro de Descontos, para onde se transferiu em 1963. Ou melhor, 43. Mas bancário é como soldado, que vai sendo promovido daqui para lá. E Laudo, nessa mutação, subindo degrau por degrau de sua carreira, em 1946, veio junto com a matriz do Banco Bradesco à capital do estado, mas já na qualidade de secretário da diretoria, chegando ao final de sua carreira ao cargo de diretor-gerente. Assim foi que, à vista do seguro êxito profissional, mercê do trabalho constante e construtivo, alguém lembrou-se do seu nome para ocupar o cargo de tesoureiro do São Paulo Futebol Clube, sendo posteriormente presidente por 6 vezes. Foi nas suas gestões que o clube conseguiu construir a maior praça de esporte do mundo de iniciativa particular, o soberbo Estádio do Morumbi. Liderou diversas campanhas em favor da Associação de Assistência às Crianças Defeituosas, da Associação Cristã dos Moços, e muitas campanhas em favor do socorro às obras sociais. Dessa forma, Laudo vivia na tríplice tarefa: bancário, desportista e colaborador nas campanhas em favor da assistência social. Nessa época, o Partido Republicano, notando a popularidade que o seu nome vinha despertando em diversos setores, resolveu convidá-lo para ser candidato às eleições que seriam realizadas em 1962. A política entrou assim na vida de Laudo como um episódio inesperado. Candidatou-se a vice-governador, enfrentando grandes forças políticas e enormes correntes partidárias. Ninguém acreditava em sua vitória. Mas o homem da roça, com sotaque ligeiramente acaipirado, de modo simples e objetivo, foi se deslocando perseverantemente de cidade em cidade do interior, e igualmente de bairro em bairro da capital,
conquistando voto por voto, elevando às urnas a extraordinária soma de 1.200.000 votos em seu favor, elegendo-se vice-governador do estado de São Paulo. Em junho de 1966, por sorte do destino, assumiu o governo do estado de São Paulo, em consequência da cassação dos direitos políticos do então governador Adhemar de Barros. A sua atividade como governador teve que ser necessariamente rápida e eficaz, dada a escassez de tempo que tinha para permanecer no executivo. Mesmo assim, conseguiu recuperar as finanças do Estado, engrandecer a administração e acelerar o seu progresso, entregando, ao final, a casa em ordem. Tanto fez pelo interior, no exíguo prazo de governo, que os prefeitos das comunas resolveram honrá-lo com um título que pudesse traduzir toda a tradição. Deram-lhe o título de governador caipira. Em 1970, a expectativa era grande em torno do nome da pessoa que haveria de ser indicada para governar São Paulo no período de 71 a 74, e surgiram as especulações em torno dos meios políticos. E qual não foi a surpresa? Eis que Laudo foi indicado pelo então presidente da República, Sua Excelência Emílio Garrastazu Médici, para governar o Estado que é o coração do Brasil. Sim, o coração do Brasil, porque aqui está centralizado o maior parque industrial do nosso país. Aqui é o centro de todas as atividades pioneiras que vem modificando a face do nosso imenso Brasil. E para um Estado tão importante como o nosso, nada mais justo que para gerir os seus destinos, tivesse também um chefe tão importante, sintonizado com o movimento revolucionário de 1964. Era o final de uma etapa da história do torcedor de futebol que um dia desceu das Gerais para erguer um estádio, do menino pobre que veio do interior para a capital conquistar uma posição de destaque no meio da sociedade, do homem que, vindo de origem humilde, não esqueceu essa origem e sempre que pôde procurou fazer algo pela coletividade. Era, finalmente, o modesto eleitor que votava anonimamente em todas as eleições e que um dia resolveu ir às ruas para também ser candidato. Era o coroamento de uma vida humilde que se realizava plenamente como só numa democracia poderia realizar-se. Sim, só num país livre, democrático, um menino pobre, de origem humilde, pôde estudar, trabalhar e, através de seu esforço, talento e capacidade, chegar aos mais altos cargos, quer na profissão, quer na vida pública. De resto, e por isso, o povo de Barueri está muito grato pelas realizações estaduais que aqui foram executadas, desejando que esse espírito humilde se perenize e que a maldade esteja ausente, pois onde há sinceridade, existe a luz da verdade e Deus estará presente. Continuando os trabalhos, a tribuna à disposição do senhor Aquiles de Miranda, representando o senhor governador, para as suas considerações. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Guilherme Guglielmo, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Barueri, José Maria Balieiro, senhor tenente coronel Luiz Cavalcante de Albuquerque, representante do excelentíssimo senhor general comandante do 2º Exército, excelentíssimo senhor coronel Fernando Oscar Weibert, cidadão benemérito de Barueri, excelentíssimo senhor doutor Getúlio de Lima, digníssimo secretário de Saúde do Governo de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Celso Luiz Limonge, meritíssimo juiz de direito da comarca,
senhor coronel técnico Jair Lontra Sampaio, digníssimo diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, senhores comandantes e diretores de organizações militares, senhores prefeitos municipais e vereadores, autoridades civis, militares e eclesiásticas, imprensa de São Paulo e da região, senhoras, senhores, crianças. Naturalmente, a vontade de Sua Excelência, o governador Laudo Natel, era aqui estar para receber este título que, como ele sempre diz, honrará tanto quanto este título o honra nesse instante. Mas, lamentavelmente, Sua Excelência não pode aqui estar hoje, por razões conhecidas de todos. Entretanto, tivemos aqui a satisfação de ver este nosso grande amigo também, este coronel querido de todos nós,